Olá, tudo bem? Como que estão vocês, meus amigos? Como que você está? Vamos hoje ouvir uma palavra tremenda, um testemunho, mas um testemunho que tenho certeza vai tocar o seu coração. Tenho certeza que a palavra de Deus, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, vai falar com você. Eu creio. Eu creio que nenhuma palavra volta vazia, porque não é eu, não é o nosso convidado que fala. Quem fala é Deus. E Deus é fiel. E Ele fala para mim, Ele fala para você. Hoje vamos conversar com o pastor Claudenir, né? Claudenir. E ele estará trazendo a palavra para nós e vamos meditá-la. Antes, eu quero deixar uma mensagem. Evangelho. O Evangelho é boas novas. É a nova notícia. Acontece que nem todos veem o Evangelho como nova notícia ou não querem saber. Os judeus vê o Evangelho como algo absurdo. Os gregos veem o Evangelho como algo louco. Mas para nós que estamos na graça do Senhor, para nós que estamos na consciência e a mente de Cristo em nossas vidas e nossos corações, o Evangelho é o nosso caminho, a verdade e a salvação. O Evangelho é a vida, é a proposta de vida. E esta é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês hoje. O Evangelho é a proposta de vida. Vida eterna. Vida eterna, vida com qualidade de vida. Que Deus abençoe a vida de todos. Olá, meu irmão, tudo bem? Graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Lindeberg. Deus abençoe. Para estar aqui contigo. Amém. Vamos hoje conversar um pouco, bater um papo e falar sobre a palavra de Deus, né? E o irmão hoje tem um testemunho. Eu gostaria que o irmão primeiro assim, se apresentasse e falasse sobre a igreja, o local, o endereço certinho, né? Horários de culto, para que as pessoas, né, tenham essa oportunidade de ir à casa do Pai, que é muito importante. Amém. Eu sou o pastor Claudenir, da Igreja Batista Eulã. Inclusive, a pergunta é: o que quer dizer Eulã? Eulã é uma palavra do hebraico para o português, que quer dizer Deus eterno. Está lá em Gênesis 21:33. Sou casado com a pastora Bia, nós temos um filho, André, e nós temos aqui o endereço, Avenida José Teles de Menezes, 163, aqui no Concórdia 2, do lado da Droga Max e do Supermercado Rondon 4. Inclusive, nós temos culto na quinta-feira, às 7h30 às 8h30 da noite, domingo de manhã, das 8h30 às 9h30, e à noite também, das 7h30 às 8h30. Lembrando que você pode estar assistindo os nossos cultos, tanto pelo YouTube, como também pela Facebook, que é ao vivo. Você pode entrar na nossa página Igreja Batista Eulã e curtir, e também ali se inscrever. Será uma honra recebê-los conosco. Amém, amém. Então, fica aí o endereço do pastor, os horários de culto, né, endereço no caso, o Facebook, eu LAN também. O Facebook é a Igreja Batista Eulã, inclusive é o único que nós conseguimos transmitir ao vivo. Já certo. Ele depois fica a gravação e depois a gravação também vai para o YouTube. E
nós temos o site, que é o www.igrejabatistaeulan.com.br. Amém. Amém. Então, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, visitem a página do irmão, as redes sociais, canal do YouTube. Eu tenho certeza que vocês terão aí um alimento muito precioso. É uma palavra para aquele dia que você precisa ouvir. Não vamos recusar a palavra de Deus, amém? Irmão, está com a palavra, fica à vontade, amém? Estou aqui ansioso para ouvir o seu testemunho. Deus abençoe. Amém, amém, pastor. Mais uma vez, agradecendo ao convite. E o que Deus colocou no meu coração, a gente tem várias mensagens que nós pregamos. Inclusive, eu me converti em 1986, fiz seminário e tudo mais. Mas, a hora que o pastor me chamou para trazer uma palavra, eu senti no coração de dar o meu testemunho, da minha conversão. Inclusive, é raras vezes que eu conto o meu testemunho. Até na nossa igreja mesmo, acho que dá para contar nos dedos quantas vezes nós falamos do testemunho. Nós temos já a igreja há 10 anos aqui em funcionamento. Então, o que eu gostaria de compartilhar, inclusive, com o seguinte tema: pela graça fui transformado. Então, dentro desse texto, gostaria, antes de falar sobre o meu testemunho, os textos bíblicos que nós temos lá em João, capítulo 8, o versículo 32, gostaria de ler com vocês, bem conhecido, inclusive que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro sempre comenta sobre esse texto, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 14:6, para complementar aí esses dois, nós acabamos de ler, também nós temos um versículo bem conhecido. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesses 3 textos bíblicos que nós falamos, inclusive o primeiro, conhecereis a verdade vos libertará. Então, para que vocês entendam, eu sou o 8º filho. A minha mãe, os seus pais, espanhola, né, tanto lá da Espanha, como também português, e do meu pai, descendente italiano. Inclusive, tanto da parte do meu pai como da minha mãe, todos vieram direto lá, tanto de Portugal, como também da Itália, e nós podemos dizer assim que somos a 2ª geração, né, ou a 3ª geração de italiano, misturado com espanhol e português. O meu pai, ele perdeu o meu avô, ou seja, o pai dele, muito cedo. Com 4 anos de idade, o pai dele veio a falecer. Também, o meu pai tinha um problema na perna, e, inclusive, ele era uma pessoa trabalhadora, jardineiro, mas ele, aos 18 anos, quando ele foi sair na rua, no mês de junho, e como tinha muitas festas juninas, soltaram um busca-pé, o famoso busca-pé dos fogos de artifício, e aquele busca-pé, então, foi, e para azar, podemos assim dizer, do meu pai, entrou dentro da calça da perna dele e estourou lá. Então, com isso, ele ficou com uma ferida muito grande e foi por muitos anos até na morte dele, com muita dificuldade, de vez em quando sangrava, machucava, e a gente foi vendo todo isso, o sofrimento dele. Também, nós éramos 8 irmãos, como eu disse, nós perdemos 5 irmãos. Inclusive, nasceu um recém, logo em seguida, passou um tempo, ainda criança, veio a falecer. Também um outro de 8 a 9 anos, que hoje tem cura a doença, na época, ali naquele momento, não tinha para ele, e ele veio a falecer. E depois, um também de 24 anos, por nome de Valdir, e ele era eletricista, era casado, tinha uma filhinha pequena, de apenas, se não me engano, 4 meses. Ele estava descendo aqui a linha férrea para baixo da Santa Casa, e a perua afogou nos trilhos. E o trem veio de pasto, e ele não percebeu, e tentou ainda fazer com que a perua viesse a pegar, e não conseguiu,
e o trem veio, né, a locomotiva, e pegou e arrastou ele mais ou menos uns 100 metros, e ele ficou embaixo ali da locomotiva. Inclusive, meu pai, que teve que vir para reconhecer o corpo do filho. Então, foi uma situação muito difícil. E a minha mãe, inclusive, ficou muito abatida com tudo isso. Eu lembro que, ainda pequeno, nós morávamos numa chácara, e tinha ali o rádio, que na época se ouvia muito. De repente tinha aquela famosa ronda policial. De repente saiu ali, olha, a ronda policial, acabou de acontecer um acidente muito grave aqui em Araçatuba, para baixo da linha férrea, e de repente ali ainda falando, e minha mãe passando roupa, e aí, num momento, falou, olha, e o nome da pessoa que foi atingida é Valdir Aparecido e tal. Eu lembro que a minha mãe colocou a mão na cabeça, deu um grito e saiu desesperada. Eu tinha 4 anos, eu lembro disso. Então, foi algo muito marcante. E realmente ele estava morto. Lá na frente, também um outro meu irmão, com 28 anos, eletricista também, e tinha naquela época, não era tão severo hoje a questão da caça, e ele gostava de caçar, gostava de caçar capivara. E numa das noites que ele foi, ele pegou uma capivara de 80 quilos, inclusive na época, como a gente era uma família também de classe baixa, a gente comia muita carne de capivara, comia muita carne de capivara na época. Era o nosso alimento que tinha ali. E quando ele foi, num dia, pegou ali a capivara, e de 80 quilos, mais ou menos 70, 80 quilos. No outro dia, ele foi só para fazer ceva para a paca, e quando chegou lá, acho que ele não aguentou ver o rastro da capivara, e ficou para ali de butuca. Ele subiu numa árvore com a espingarda, e não dá para saber ao certo, talvez tenha cochilado, ele tinha tomado o Adantal, que ele não foi para caçar, ele estava com labirintite, e deve ter cochilado, a espingarda deve ter caído da mão dele, ele foi tentar segurar, assim que dizem os peritos, e a espingarda disparou nele mesmo, ele caiu, inclusive aonde que o bebedouro de bois, de vacas, e ele ficou ali, morto. E nós não sabíamos o que tinha acontecido, eu tinha na época de 15 anos, mais ou menos. Aí a minha cunhada preocupada, e até que uma pessoa que sempre ia caçar com ele foi com meu pai, e vai procurando, até achar ali perto na fazenda do Rezeque, aqui em Araçatuba, e meu pai viu o embornal dele na árvore, e de repente foi chegando, chamando o nome dele, mas quando chegou perto, viu o filho também caído no chão, ali, e os bois, as vacas querendo tomar água, talvez ia pisar no corpo dele, e o meu pai não tinha celular naquela época, nem nada. O colega que estava com meu pai foi buscar aqui a Polícia Civil, eles acharam o corpo, eram às 9 horas, e meu pai ficou com o filho morto até quase 1 hora, 2 horas da tarde. Então, foi outra coisa marcante para a vida do meu pai. E tudo isso foi acontecendo. Depois, lá na frente, agora em 2018, nós também perdemos uma irmã com câncer. Mas, nesse processo todo de tanta perda, hoje nós temos só eu e mais 2 irmãos. Então, lembrando que a família era uma família tradicional. E, nesse sentido, quando meu pai ele acaba tendo tudo isso, vendo os filhos morrendo e tal, ele se envereda para a bebida. E, muitas vezes, ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que procurava trazer o alimento para casa, mas acho que por os encontros da vida, ele se enveredou para a bebida. E muitas vezes, quando ele chegava em casa, quase não tinha nada. O que tinha, ele vinha, quebrava. Muitas vezes, eu lembro, com 4, 5 anos, nós morávamos numa chácara e ele chegava bravo e muitas vezes embriagado, pegava as facas, querendo matar todo mundo. E a minha mãe tinha que pegar todos nós, ir lá para a porteira, esperar até ele dormir, para depois nós irmos dormir. Inclusive, quando a gente voltava lá pelas 11 horas, e se a gente fizesse um barulho que ia acordar ele, minha mãe dava um croque em nós, ou seja, dava um cascudo, bem na cabeça. E foi uma infância muito complicada. Minha mãe, por causa dessas perdas também, muitas vezes ela ia para trás da casa, eu tinha 7 anos, eu via ela batendo a cabeça até desmaiar, tentando suicídio. Então, era uma situação muito complicada para nós. Mas, como eu disse, a família nossa, por toda essa situação, era uma família tradicional. Nós éramos católicos, inclusive católicos praticantes,
Eu, inclusive, por ser descendente italiano, eu tenho primo meu que é frei, tem prima minha que é freira, tio catequista, minha irmã, inclusive meu cunhado, cantam, né, na Igreja Católica, lá em São Caetano do Sul. E eu também fiz catecismo, fiz crisma. Então, tendo tudo, de toda a questão da tradição, nós aprendemos ali. Mas aos 10 anos eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com a palavra de Deus. Porque até aí, nós, ainda na infância, aprendemos, e na época até se dizia, olha, você não pode ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar doido. E muitas vezes, eu lembro na escola, ainda pequeno, se dava aquelas Bíblias de Gideões, e eu lembro que eu ganhei uma daquelas Bíblias cinza, que tem o Novo Testamento, que tem um pouquinho dos Salmos, do Provérbios, mas como eu ouvia dizer, olha, se você ler a Bíblia, você vai ficar louco, você vai ficar doido. Eu chegava em casa, muitas vezes via aquele livrinho, tinha vontade de ler, mas eu ouvia ao mesmo tempo, olha, não leia, você vai ficar doido. Mas eu lembro que eu, de vez em quando, pegava aquela Bíblia, abria ela, lia um versículo rapidinho e fechava, porque o que passaram para mim é que eu ia ficar louco. Por isso que volta o versículo que nós lemos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. E nesse processo, como eu disse, aos 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Eu tinha um trabalho muito limpo aqui em Araçatuba, inclusive que pegavam as crianças, e o IB levava nas casas e evangelizava. E dava lanche para as crianças, e eles usavam ali o flanelógrafo, e trazia as figuras, aquilo lá me chamou muita atenção. Meu pai, minha mãe, na época, deixou eu ir, e nós íamos lá e eu aprendia, era muito lindo. Mas um dia, alguém chegou e disse, olha, é trabalho dos protestantes, tal. E como a família era muito católica, então chegaram e disseram, olha, tira ele daí, não deixa ele ficar aí não, coloca ele no catecismo, que é o que tem que ser feito, e foi o que aconteceu. Foi para o catecismo, e é interessante que o catecismo que eu fazia era na mesma rua que tinha-se o trabalho do IPE. Passavam umas 4, 5 casas, era no mesmo horário. Eu lembro que da onde eu estava aprendendo catecismo, ali a gente se brincava mais do que aprendia a Bíblia, porque você não tinha o conhecimento da Bíblia, literalmente, era mais brincadeira e tal, era gostoso. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava lá para o lugar onde estava ensinando a palavra, onde eu tinha iniciado, me dava aquela saudade, mas, ao mesmo tempo, ainda pequeno, não poderia ir até lá. Voltando aos 14 anos, então, apareceram umas feridas nas minhas mãos. E essas feridas, então, muitas vezes começou a ficar na carne viva. E muitas vezes aparecia até os nervos. Ia no médico, e os médicos falavam, olha, é sumo de limão, tem que passar pomada, tomar medicamento, e fazia, e não resolvia nada. E eu lembro que eu ia para a escola, muitas vezes a professora mandava você escrever na lousa, e quando a gente ia escrever, as molecada, né, acho que era bullying que se fazia, começava a tirar o sarro, né, e muitas vezes ficar longe, porque até cheirava mal, e aquilo lá foi me angustiando muito. E lembrando que a minha mãe, mesmo sendo uma pessoa católica e tudo mais, é aquela coisa, né, muitas vezes se diz católica, mas também ia para outros lugares. Então, nesse meio tempo, a gente também frequentava o espiritismo, cheguei a frequentar a missa branca, a umbanda, tudo a gente foi conhecendo. Mas aos 14 anos, como eu disse, começou a aparecer essas feridas nas mãos, e no desespero, chegou alguém e disse, olha, tem um lugar lá que é muito bom, vai até lá. E eu morava ali na Pedro Jance, aqui em Araçatuba, e um lugar que me indicaram era Amador Bueno, eram umas 5 quadras ali de casa. E eu fui ainda aos 14 anos. E quando eu cheguei lá, era no fundo de uma casa, e para minha surpresa, eu fiquei sabendo, quando eu cheguei lá, que era um centro de candomblé. E quando eu cheguei lá, eu fiquei, né, porque eu não tinha hábito de ir nos lugares desses, né, uma profundeza desse nível. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi, uma mesa cheia de imagens. E eu vi imagem de Aparecida, imagem de Pedro, de João, de Jesus, vi uma imagem do Papa.
E eu falei, olha, Deus está aqui, porque afinal de contas a gente aprendeu que, né, estava ali. E ao mesmo tempo também tinha imagens dos Exus, dos Trancas-Ruas, dos Preto Velhos e tudo mais. Mas eu estava naquele desespero, e aí quando eu cheguei ali, manifestou uma entidade por nome de Preto Velho. Quem vai no centro sabe muito bem os nomes dessas entidades. E ali ele manifestou, mandou então eu comprar a vela preta, a vela amarela, mandou comprar enxofre, mandou comprar ali, como diz, o fumo, vinho. Só sei que dava quase metade do salário mínimo. Mas o desespero era tão grande, eu não tinha esse dinheiro, mas eu fiz por onde e consegui comprar. Passou 2 dias, eu voltei lá, mais uma vez, manifestou a entidade ali, o Preto Velho, e era um quartinho no fundo, o chão era vermelhão. Ele mandou colocar minha mão no chão, desenhou minha mão em giz e colocou lá uma vela preta ou amarela, uma preta ou amarela, colocou a pólvora, colocou enxofre e acendeu, virou aquele fumaceira, aquele fedor. Quem sentiu já cheiro de enxofre sabe muito bem o que é isso. E pegou a pólvora e ao mesmo tempo o fumo e o vinho e colocou em cima das feridas. Na hora, como se diz, em pleno dia, eu vi estrelas de tanta dor. Mas passou uns 4, 5 dias, já não tinha mais nada. É claro que depois que eu conheço a palavra de Deus, eu percebo, porque lembrando que a pólvora por si só é cicatrizante. E ali tinha acontecido por causa da estratégia, eu creio que, do inimigo. E eu, acreditando que o milagre aconteceu ali, comecei a seguir aquele lugar. Inclusive, eu comecei frequentando o centro de Candomblé, e nesse período, muitas vezes chegavam ali, as pessoas manifestavam as entidades, e muitas vezes pegavam a galinha viva, e a pessoa, quando manifestava ali com aquelas entidades, ela mordia o pescoço da galinha e chupava o sangue dela inteira. Ao mesmo tempo, muitas vezes a gente estava trabalhando ali, e eu lembro que uma vez um demônio, um Exu, se manifestou e a pessoa deitou no chão, e de repente desenhou-se ali o corpo daquela pessoa e colocou ali centenas de velas. E eu estava ali trabalhando, servindo, pensando que estava servindo a Deus. E aquele Exu olhou para mim, olhou para mim com toda a raiva e disse: você vai acender cada uma dessas velas. Acho que eram umas 140 velas. Se você derrubar uma delas, eu vou montar na sua cacunda e e nunca mais vou sair. Confesso a você que eu conhecia o poder do diabo, não conhecia o poder de Jesus. E ali, então, comecei a tremer até para não derrubar nenhuma daquelas velas, mas acendi tudo. Quando eu terminei, ele deu aquela gargalhada e disse: não foi dessa vez. E quantas vezes, que muitas vezes naquele lugar, a gente chegava ali e a gente via as entidades ali dando passe, e quando a pessoa saía, a entidade dizia o seguinte: olha, ela está pensando que ela está recebendo a bênção, mas eu estou colocando mais carga ruim nela. Eu estou lançando mais o mal sobre a vida dela. Mas mesmo assim eu não conseguia enxergar que aquilo lá era errado. Eu estava cego diante da circunstância. E ao mesmo tempo, agora chegou o momento que eu queria desenvolver. Eu queria fazer a gira. Eu queria receber também as entidades. E eu cheguei para o demônio-chefe na época, que era o boiadeiro de Ronda, que era o chefe daquele terreiro, e disse para ele, disse o seguinte: eu quero desenvolver. E eu tinha ali 14 anos. 14 pouquinho, 14 anos, né? 14 anos e meio, mais ou menos, há uns 6 meses que eu estava lá. Inclusive, eu comecei a fazer macumbas. Eu ia para as encruzilhadas oferecer velas, despachos. E muitas vezes eu fazia as macumbas para separar casamento. Olha só. Mas graças a Deus, por isso que nós estamos falando, pela graça fui transformado. Hoje nós abençoamos casamentos. Mas na época nós éramos realmente usados pelo diabo. E de repente eu queria desenvolver. E quando chegou o dia para pedir para desenvolver, eu queria raspar a cabeça, queria fazer ali o pacto da gira, receber os guias. Mas o demônio-chefe disse assim: você não pode desenvolver agora. Mas eu disse: como que eu não posso? Eu estou ajudando, estou fazendo, inclusive já era cambono de centro. Cambono de centro, o que que é? É aquela pessoa que o demônio manifesta, e se ele quer uma pinga, é o cambono que dá o primeiro gole e depois dá a pinga para o demônio, para o Exu, para as entidades.
O cigarro é o cambono que acendia e dava o primeiro trago e depois passava para o outro. E eu já estava fazendo isso. E, de repente, chegou e falou assim, você não vai desenvolver. Mas eu disse, como que eu não vou desenvolver? Estou aqui, eu estou servindo, eu quero desenvolver. E ele disse assim, olha, quando você tiver 16 anos, você vai saber o porquê. Eu fiquei muito bravo na época e não entendi. Mas aos 15 anos eu consegui um trabalho. E eu consegui, então, trabalhar emprego lá na Lojas Riachuelo, aqui na Satu. E quando eu cheguei ali na Riachuelo, inclusive, comecei a trabalhar, fui trabalhar de pacoteiro. E interessante que, na época, tinha muita gente, tinha mais ou menos umas 30 funcionários nas lojas Riachuelo, aqui na Satuba, e tinha os pacoteiros. E escalaram eu e um outro rapaz, um jovem também, da minha idade, porque no segundo andar tinha um lugar de depósito, aonde era levado os cabides que se vendia, as roupas, um dia anterior, e ficavam os cabides todos entrelaçados, e tinha que levar lá para cima para desembaraçar aqueles cabides. E eu e ele foi escalado para fazer isso. Demorava umas 2 horas, das 8 às 10 da manhã. E nós fomos para lá e começamos, então, a separar os cabides. E, para minha surpresa, eu descobri que ele era um crente. E era aquele jovem fervoroso. E ele começou a falar de Jesus para mim. Só que lembrando que eu não gostava de crente. Eu não gostava, né? Porque aquilo lá, lembrando que agora eu era um macumbeiro. E eu começava a cantar as músicas lá do Candomblé para irritar ele. Começava a cantar música da época que passava a novela Rock Santeiro para irritar ele. E eu questionava ele, né, dizendo que não acreditava naquilo que ele estava pregando, tinha ódio. E ele começou, então, a falar, ele foi perseverante. E por várias semanas ele foi falando de Jesus. E o meu coração endurecido. Mas chegou um momento que, tanto ele falar, que eu fiquei muito irritado, eu disse para ele o seguinte, tá bom, porque ele me convidou para ir na igreja dele. E eu disse assim para ele, tá bom, eu vou na tua igreja, mas com uma condição. Ele disse, qual é? Eu vou, mas com a condição que nunca mais você fala desse Jesus, eu não aguento mais. E ele disse, então tá bom. Quando você pode ir? E na época, nós tínhamos, os pacoteiros tinham as escalas. Cada domingo, ia às 18 horas, abria as portas de ferro e deixava as vitrines de vidro expostas para o público passar e olhar. E às 22 horas vinha e fechava. E naquela semana, eu e ele estávamos escalados. Eu disse, bom, já que nós estamos escalados, então nesse domingo eu vou na tua igreja. Mas com essa condição, de nunca mais você falar de Jesus. Ele disse, está combinado. E no domingo, então, às 18 horas, lá estava eu, chegando. E quando eu cheguei primeiro que ele, tinha um chefe de equipe, que eu vou colocar o nome dele aqui, fictício, José. E esse José disse, mas onde você vai tão bonito assim? Porque sempre quando eu ia de bermuda e tal, e naquele dia, como eu sabia que eu ia para a igreja, eu fui mais bem arrumado. E ele disse assim, olha, eu disse assim para ele, eu estou indo na igreja do Robson. Mas ele disse, mas o Robson não é crente? Eu falei, sim. Aí ele disse assim, mas você não é católico? E eu disse, sim. Mas o que você vai fazer na igreja do Robson? E eu falei, é verdade. Eu nasci católico e vou morrer católico. O Robson, então, chegou. E lembrando que eu estava católico, mas no Candomblé também, né? Tudo misturado. E aí o Robson chegou e disse, você vai comigo agora, lá na igreja. E eu disse, não, não vou. Porque nasci tal e vou morrer tal. E não fui com ele, foi inclusive com o José lá para a igreja católica. Como eu não cumpri a palavra, o Robson também. O Robson é o nome verdadeiro, tá? Daquele que me evangelizou. O Robson, ele, então, também não cumpriu a palavra dele. E naquela semana, Jesus em mim de novo. Toda vez que a gente ia separar os cabides, ele falava de Jesus. Aí passou mais umas 2 semanas, não aguentava mais. Eu disse, tá bom, eu vou na tua igreja, mas desde que você não fala mais de Jesus, não aguento mais. E é claro que os demônios estavam tudo furiosos, né? Dentro de mim, aquela coisa toda. E eu ainda indo para o Candomblé.
Marcamos de novo, depois passou quase um mês, que era uma escala quase de um mês, novamente no dia que era para abrir a porta da Riachuelo. E quando nós chegamos lá, que era para ir na igreja, ele não chegou. Quem chegou primeiro estava o Zé. E quando o Zé chegou, eu disse para ele, ele chegou e disse para mim, aonde você vai? Eu falei, eu vou para a igreja do Robson. Mas o que você vai fazer lá? E aí, na mesma situação, é mesmo, o que eu vou fazer lá? Não, eu nasci tal e vou morrer tal. O Robson chegou, vamos para a igreja? Não, não vou. E de lá, novamente, foi para a igreja católica. E isso aconteceu umas 3, 4 vezes, viu, pastor Lindenberg? Você vê como é que o inimigo, de todas as formas, não queria que eu conhecesse a palavra de Deus, a verdade que nos liberta. E lembrando o seguinte, nesse meio período, agora depois de 4 semanas, de 4 vezes que marcou e não deu para ir, eu creio que o meu pai na fé, que posso assim dizer, o Robson, ele entendeu que era algo espiritual que estava acontecendo. Depois ele até me fala que ele fez jejum. Olha o poder da oração e do jejum. E quando ele fez o jejum, quando foi novamente, que era agora para ir, eu cheguei lá, o Zé não estava lá. Então não tinha como fugir mais. Então agora eu fui com o Robson para a igreja. E na época eu não tinha carro, eu tinha 15 para 16 anos. Peguei a bicicletinha e fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja, era lá na Tomé de Souza, do saudoso pastor Eupídio Lourenço, da Igreja Batista Renovada, uma igreja ainda que a rua era de terra, muito simples. Eu fui, inclusive, depois quando me converti, eu fui número 52 da Igreja Batista Renovada, tenho a carteirinha até hoje. E quando eu cheguei lá, as pessoas vieram me cumprimentar, os jovens, e eles disseram o seguinte, seja bem-vindo, fique conosco. E aquilo lá me marcou logo na entrada, porque quando você ia na igreja, que eu ia lá da tradição, você sentava e sentava do lado das pessoas e mal te cumprimentava. Terminava ali o ritual, os sistemas, mal te cumprimentava. Quando eu fui para o Candomblé, era pior ainda, porque as entidades, os demônios ali, chamava as pessoas de desgraçado para cima. Ele não chamava você pelo nome, ele chamava você o desgraçado. Em parte, ele tinha razão, porque eu não tinha graça de Deus, não é verdade? Por isso que o tema pela graça foi transformado. Então, agora, eu tinha graça, mas antes era realmente desgraçado, não tinha graça de Deus. E agora começamos a ouvir o louvor, algo lindo que eu percebi dos louvores. A palavra, o pastor começou a pregar, e começou a arder o meu coração, mas quando o pastor começou a pregar, parece que ele estava pregando a minha vida. No momento, eu fiquei muito bravo. Eu falei, o Robson não tinha direito de falar a minha vida para o pastor. Onde já se viu? O pastor agora está me falando a minha vida todinha para a igreja. E eu fiquei muito furioso. Mas, ao mesmo tempo, algo queimava dentro de mim. Como eu creio que você que está nos assistindo está sentindo o queimar do Espírito Santo. Em nome de Jesus, como eu estou sentindo aqui agora. E queimava o meu coração. Quando terminou o culto, o pastor fez o apelo, não, né? Meu coração ainda endurecido. E na hora de ir embora, as pessoas vieram e disseram o seguinte, olha, Deus abençoe, você gostou do culto? Aí lá no fundo, eu dizia assim, pior que eu gostei. Porque eu tinha combinado com o Robson que eu ia e nunca mais ia voltar. E lá no fundo, agora eu dizia, pior que eu gostei. E agora? Aí naquela semana, já não teve mais dificuldade do Robson falar de Jesus. Eu comecei a fazer as perguntas para ele. Eu comecei a ter sede. E eu comecei a dar ouvido. Mas mesmo assim, naquela confusão, ainda indo lá no Candomblé, aquela coisa toda. Aí até que um dia ele me chamou de novo para ir. E eu aí não falei mais, olha, eu vou nunca mais, quero que você... Eu falei, eu vou. Marcamos de novo. E bem naquela situação, né, da questão de abrir a porta lá da escala. Mas quando marcou, quando eu cheguei lá, quem estava lá? O José novamente. Aonde você vai? Eu vou lá na igreja do Rock. Mas o que você vai fazer lá? Eu disse, verdade, o que eu vou fazer lá? Eu vou morrer tal, e nasci tal, e vou morrer tal. E eu não fui com o Robson naquele dia. Fui para a igreja lá da tradição. E cheguei lá, senti que aquele dia foi o último dia. Olha, quando a obra do Espírito Santo, ele faz a obra completa, né? Aquele dia foi o último dia.
E a partir dali, então, eu comecei na igreja. Só que era um conflito, porque eu ia na igreja, um domingo sim, 2 domingos não. Porque, afinal de contas, na época, quando eu me converti, nós tínhamos o country aqui, em pleno funcionamento. Eu gostava muito de ir no country, que era um lugar, um clube, né, que o dia inteiro tinha natação, aquela coisa toda. E à noite saía e ia para o Termas. Eu, então, falei, não vou abrir mão do Termas, do country. E o meu pai, na fé, ele foi muito sábio. Eu ia falar, quem ganha alma, sábio é. Ele disse, não, fique em paz, Deus vai tocar no seu coração. Então, tá bom, não me incomodando, tá bom. E assim mesmo, ainda no candomblé e fazendo aquela coisa toda. Só que para ir na igreja, olha só, eu tinha que falar para a minha família na época, eu ia para a discoteca. E se eu falasse que eu ia para a igreja evangélica, estava frito. Né? Para ir para o candomblé não tinha problema. Mas agora, para ir à igreja evangélica, não pode. Olha só a situação. E assim eu fui indo. E chegou um dia, até a questão do Termos, que eu ia um domingo sim, 2 domingos não, na questão da igreja. Um dia eu cheguei no Termas, como sempre cheguei, e deixei o culto para ir no Termas à noite. E quando eu cheguei, com a minha cunhada, inclusive, eu cheguei lá, coloquei os pés no Termas, eu ouvi uma voz no meu ouvido assim, aqui não é o teu lugar. Quando eu ouvi aquela voz, dentro de mim tremeu tudo. E ficou um eco, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar, aqui não é o teu lugar. Eu virei para um lado, virei para o outro. Quem falou comigo? Não consegui ver ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é como se fossem as escamas dos olhos caindo. E eu, então, olhei e vi aquelas mulheres, na época, com os biquínis bem curtos, as pessoas, muitas vezes, nas bebidas, contando piada. E, naquela hora, veio aquele arrependimento. Deus, eu troquei a tua casa por isso. Eu deixei a tua casa para estar aqui. Se eu pudesse sair dali e ir para a igreja naquele momento, acho que eu iria. Mas eu estava de carona, não deu. E você vê quando é a obra do Espírito Santo. Nunca mais pisei o pé no Termas. Não que, de repente, durante o dia, talvez, não sei. Mas, para mim, foi algo particular que Deus falou comigo naquele dia. Ok? E assim mesmo, comecei ali aquela situação. Aí, até que um dia, eu comecei a ir para a igreja e eu decidi agora me converter. Mas, e fui deixando ali o candomblé, porque no momento que eu fui conhecendo a palavra, o que nós temos aqui em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 20, primeiro, versículo 8, eu lendo a palavra, me passaram para mim dizendo, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, e aí eu começo a dizer, eu sou um feiticeiro, ao idólatra, eu olhava, eu sou um idólatra, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois, eu leio ainda em Apocalipse 28, no versículo 15, que nós temos ali, ficarão de fora os cães. Quem são esses cães? São cachorros? Não. São aqueles líderes religiosos que muitas vezes estão vestidos de cordeiro, mas são lobos devoradores de ovelhas. Ficarão de fora os cães. Aí, novamente, os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. E a palavra de Deus foi entrando, eu fui entendendo. Aí até o momento que eu decidi entregar a minha vida a Jesus. Eu lembro que eu cheguei no Pastor Eupídio, era numa quinta-feira, foi no dia 17 de abril de 1986, agora eu estava com 16 anos. E eu cheguei lá para ele e disse toda a situação que eu estava vivenciando, a vida que eu levava, e que eu queria realmente agora ter um encontro com Jesus. E eu lembro que na quinta-feira, como a igreja pequena, não se fazia apelo, mas naquele dia ele terminou a mensagem 9h10 e disse, olha, nós não temos costume de fazer apelo na quinta-feira, que a igreja ainda é pequena, era mais no domingo, mas hoje aconteceu algo diferente. Tem um jovem aqui que chegou para mim antes e disse, pastor, o senhor faz apelo que eu vou entregar a vida para Jesus. Eu quero convidar ele, o jovem Claudenir. E quando ele me chamou, eu levantei a mão para ir lá para frente, e quando eu fui indo lá para frente, eu ouvi novamente aquela voz, a voz de Deus, que coisas que eu não tinha antes, e agora eu começo a ter experiência, e Deus falou comigo assim, você lembra aquele dia que você queria desenvolver lá no centro de Candomblé,
E quando você quis desenvolver, o demônio-chefe disse que você não ia desenvolver naquele momento, e você insistiu. E ele disse, quando você tiver 16 anos, você vai entender o porquê. E eu tinha, na época, 15 anos, 14, 15 anos. E ele, naquela hora que eu estava indo, como se fosse passando um filme. Quando eu estava chegando perto do altar, o Senhor disse, naquele dia, eu disse para o diabo, não toque nele, porque ele é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia, o Senhor disse para mim, eu não deixei te tocar, porque eu disse para o diabo, ele é meu. E naquele dia, então, houve uma conversão na minha vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, nasci de novo, e a partir daí comecei a louvar e a glorificar a Deus. Depois, com o tempo, Deus foi trabalhando, salvando em partes a minha família, o Espírito Santo agindo. Meu pai, graças a Deus, já partiu, antes de partir, teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, a minha avó, a minha mãe, e assim o Espírito Santo tem feito em cada coração da minha família, para conhecimento, como nós aprendemos aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E para a gente só mostrar para você o poder de Deus, lá na frente, aquela que estava ali na frente do terreiro, eu tive a oportunidade de ir lá falar de Jesus para ela. Fui ousado, fui lá, ela chamava até Marlene, e eu tive a oportunidade de falar de Jesus para ela. E eu fiquei sabendo que, mais um tempo, ela se converte a Cristo e nasce de novo também. Oh, aleluia! Lembrando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E depois da minha conversão, ganhei muitos pais de santos, muitas pessoas para Cristo. E hoje, como eu disse, antes eu fazia muitas vezes macumba para destruir casamento. Hoje, o que nós fazemos mais é restauração de casamento através de encontros de casais, abençoando famílias e levando o evangelho a todo aquele que crê. E lembrando que, como é bom conhecer a palavra. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Como eu digo para você, antes de conhecer Jesus, a gente andava no caminho errado, até na idolatria. E lembrando que Maria, José, Pedro, João estão lá no céu, nós vamos abraçá-los, vamos ter a oportunidade de conversar com eles, são pessoas usadas por Deus. Mas somente Jesus veio e morreu na cruz para nos salvar. Só Ele tem o poder de resgatar o homem das trevas para a luz. E para finalizar, gostaria de passar para você 5 passos para alcançarmos a salvação da nossa alma. E bem simples, que você possa entender esses 5 passos. O primeiro passo que eu preciso saber é que eu sou um pecador. Romanos 3:23 diz assim, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, eu pequei, você pecou, e por causa disso o pecado nos separa de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o segundo passo que eu preciso saber é que Deus me ama. Mesmo sendo um pecador separado de Deus, a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu Jesus, o seu único Filho, para que a gente tenha a vida eterna. E o terceiro passo que eu preciso entender, que Cristo morreu por mim. Lá em Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou eu deixar o candomblé, deixar as coisas erradas para morrer por mim. Ele já tinha morrido. Inclusive, é um divisor de água, antes dele e depois dele. Ele já tinha morrido por mim e já morreu por você, para nos resgatar. E também agora o quarto passo, eu preciso entender que eu preciso aceitar. Aceitar o quê? O presente que Deus deu à humanidade, que é o seu único Filho, Jesus. Lá em João 1,12 diz assim, mas a todos quanto receberam. Receberam quem? O presente, que é Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas, pastor, todos não são filhos de Deus? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus só tem um único filho, que se chama Jesus. Mas tem como eu me tornar filho? Tem. Quando? Quando eu reconheço que sou um pecador, estou separado de Deus, que Cristo morreu por mim, agora eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, através do arrependimento dos meus pecados. E convido ele para entrar no meu coração. Quando ele entra no meu coração, ele perdoa, ele purifica, ele escreve o meu nome no livro da vida, ele envia o Espírito Santo que habita em mim. E agora, quando Deus olha para mim e para você, ele não vê mais a mim e você, mas ele vê o único filho dele dentro de mim e de você.
Aí ele nos chama de filho. Por isso que a Bíblia fala lá em João 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E para a gente finalizar o quinto passo, aí sim, eu estou salvo. Eu tenho a salvação da minha alma. João 5:24, Jesus dizendo, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é o que você está fazendo, ouvindo a palavra, e crê naquele que me enviou. Esse crer corresponde, sou um pecador, sou separado de Deus, Deus me ama, Cristo morreu por mim, eu preciso receber, aceitar Jesus como meu Salvador. E a Bíblia então fala assim, que crê naquele que me enviou. Aí ele garante, tem a vida eterna, tem a salvação da alma, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E quando acontece isso, pastor, aí sim, Romanos 10, capítulo 9, versículo 10, que nós temos ali a palavra de Deus dizendo o seguinte, vou só ler para você aqui juntamente comigo, Romanos 10, 9 e 10, diz assim, olha só, 9 e 10, Romanos 10, 9 e 10, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário confessar com a boca. E você que está nos assistindo, talvez você possa ser resistente igual eu fui, mas eu quero dizer para você, assim como o Espírito Santo me convenceu do pecado, ele vai convencer você. Ele vai transformar a tua vida como transformou a minha vida. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu quero que você diga comigo agora se você quer entregar a sua vida a Jesus. E você, através da fé, possa dizer, Jesus, eu peço perdão de todos os meus pecados. Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu reconheço os meus erros. E eu peço agora, Senhor, lava-me com teu sangue. Eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Que você agora, Jesus, entre no meu coração e faça morada eterna. Me conceda a tua salvação e que o teu Espírito Santo venha me ajudar a entender e compreender melhor os teus planos na minha vida. Que o meu nome, Senhor, esteja lá no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você o fez de todo o seu coração, foi igual quando eu fiz no dia 17 de abril de 1986, quando levantei a minha mão entregando a vida para Jesus. E ali a minha vida foi transformada. Ele vai transformar a tua também. Deus abençoe você. Deus abençoe pastor Lindeberg. Obrigado pelo convite. E Deus continue falando aos corações de todos que nos assistiram. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Cada um tem uma história, cada um tem a sua biografia, e cada um tem o seu registro, a sua memória, e a gente pensa, sabe, sobre as nossas vidas, o que poderíamos ter antes, deixamos de ter. Muitas vezes nós falamos assim, mas é o tempo de Deus. Eu creio. Tem todo um preparo, né? Mas nos dias atuais, e o nosso tempo é curto, nós temos que tomar as atitudes logo. Nós não podemos deixar mais que as armadilhas astutas e sutis do inimigo impeça ou procrastine que conheçamos logo a palavra, o caminho e a verdade de Deus. Nós estamos num momento que nós estamos caminhando para uma definição. Nós estamos diante de uma fronteira. Nós já enxergamos essa fronteira. Nós já estamos a ponto de ultrapassar os limites dessa fronteira. E para onde vamos? Nós temos que pensar muito sobre isso. Deus nos ama. Foi citado João 3,16. Eu amo esse versículo. Porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E vida eterna, num primeiro momento, é termos qualidade de vida nessa terra e podermos levar essa qualidade de vida, esse amor para outras pessoas. O inimigo, ele não pode mais ter força para nos impedir a levar essa mensagem às outras pessoas, né? E eu tive, assim, repetindo o testemunho do irmão, eu também fui levado para esse ambiente espírita, né? E teve um determinado momento, eu tomei a decisão que eu não iria mais, e eu fiz um compromisso comigo, né? O meu pai ia na católica, e eu ia no centro espírita. Chegou um dia que eu falei, eu não vou no centro espírita, mas também não vou na católica. Ponto. Eu não vou dizer que foi a melhor decisão de não ir à igreja, né? Mas, assim, eu naquele momento, eu decidi por não ir mais em nenhum lugar. Eu era um jovem e não me importava também com as coisas de Deus. Teve uma determinada ocasião, um amigo, muito amigo, e amigo a gente sabe quem é amigo. Nós estávamos um dia na porta da casa dele conversando, e eu creio que ele até esteja nos assistindo, ele sempre assiste as minhas lives, e chegou um irmão e veio falar de Deus para mim e para ele. Eu ali jovem, falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu não quero saber disso não, porque eu não acredito, porque olha, se Deus existe, por que estão matando tanto? Porque o lugar que eu morava em São Paulo não era brincadeira. E aí eu cortei ali a conversa com ele, me afastei e tudo, e ele sempre me via e me cumprimentava. Aí depois, né, eu passei a ter uma moto, eu passava perto dele, ele me cumprimentava, eu cumprimentava ele, mas de coração, eu sempre via ele como uma pessoa diferente. Tinha algo diferente nele. E isso sempre me chamou a atenção, mas eu nunca me abri. Nunca me abri. Né? E a caminhada, ela é assim, como que são as coisas, né? O inimigo vem, coloca uma mentira em nossa ideia e nos impede seguir o caminho de Cristo. Só que impede naquele momento. Chega uma hora que Jesus chama. E quando Jesus chama, não tem jeito. Verdade. O chamado não tem jeito. Eu fico tão feliz de ouvir um testemunho desse e saber que Deus foi até aquele ambiente e deixou bem claro para o inimigo. Ele não. Aleluia. Isso é algo maravilhoso e tremendo, que quem esteja nos ouvindo, que irá nos ouvir, que tenha a sensibilidade de entender que existe dois lados. Se nós ficarmos em cima do muro, nós já agradamos o outro lado. Deus, ele está a todo momento olhando para nós. Deus, ele está a todo momento de cabeça baixa, mas não de cabeça baixa triste. Ele está de cabeça baixa porque, primeiro, não tem ninguém acima dele para ele olhar. Segundo, a todo momento ele está olhando para nossas vidas. Ele está ali olhando, nos protegendo. Deus é maravilhoso, é tremendo. Quando o irmão falou sobre, primeiro, vermos que somos pecadores. Paulo disse, dentre os pecadores eu sou o maior. E não precisou ninguém dizer a Paulo que ele era pecador. Então não precisa eu, e nem um pastor, e nem qualquer outra pessoa ter que ouvir de alguém que é pecador para entender que é pecador. Basta olhar para dentro de si e ver o que fez durante o dia, o que fez durante a noite, o dia anterior, e olhar para a cruz e ver o que Cristo fez por nós. Para entendermos se o que estamos fazendo, agrada a Deus ou não. O amor,
essa entrega do mais precioso a nós, não precisa nem dizer, Deus entregou o seu primogênito. Não precisa nem dizer. Aquele que crê é salvo. Não precisa nem falar. Quando a gente olha a consciência de conhecer a verdade, e essa verdade nos liberta. Eu vou um pouquinho antes, meu irmão, no versículo 30 e 31 de João 8, que os judeus disseram a Jesus lá que cria nele. E aí Jesus disse, tá bom, vocês dizem que creem em mim, tá bom. Mas tem uma coisa, para vocês serem verdadeiramente os meus discípulos, vocês têm que ouvir a minha palavra e as praticar. Só assim vocês serão os meus verdadeiros discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês vêm até mim e diz que creem em mim. Só que não é vocês crerem em mim, é eu crer que vocês creem em mim. Amém. É muito profundo. Isso é forte. Não tem muito o que falar, meu irmão, diante desse testemunho tremendo. Presença de E que Deus, esse né? testemunho toque na vida das pessoas. E Estou sentindo que muita elas presença de possam... Deus, viu, pastor? Sentindo muita Oi? presença de Deus aqui. Amém, glória a Deus. Deus é presente, Ele é Espírito. Amém. Ele quando disse, haja luz, Ele não se materializou nessa terra aqui em corpo. Ele se revelou muito tempo depois. Ele, quando disse haja luz, era o Espírito. Quando ele falou, olha, haja vida. Quando ele nos criou e deu sopro, ele estava dizendo ali, pelo Espírito dele, soprou nas narinas. Ele estava dizendo, haja vida, mas num gesto de ação, de registro do que ele faz em nossa vida. E essa luz de Cristo, que ela atinja a minha vida, a minha família, que atinja a vida do irmão, a família do irmão, o ministério, as ovelhas, que todos que estejam nos ouvindo ou que vão ouvir, que vejam essa luz de Cristo como Paulo foi impactado por essa luz. Amém. Que sejam impactados e vejam a revelação, a misericórdia e o amor de Cristo na vida de cada um. Amém? Amém. Graças a Deus. Meu irmão, quer falar mais alguma coisa? Se quiser, pode falar, e depois assim já passar o endereço da igreja novamente, né? E de repente alguém nos pegou no meio do vídeo, poderia até voltar, mas já ficar registrado também no final o endereço da igreja e os horários de culto do irmão. Amém. Mais uma vez, agradecendo o pastor Aile Lindeberg. Obrigado pelo carinho, inclusive pela sua vida, né? Já é um exemplo, por ser deficiente visual, por fazer tudo o que faz. É um exemplo para nós também. E lembrando que eu sou o pastor Claudenir, da Igreja Batista Eulan. Eulan quer dizer Deus Eterno, do hebraico para o português, Gênesis 21:33. Nós estamos aqui em Araçatuba, São Paulo, na Avenida José Teles de Menezes, 167, aqui no Concórdia 2, do lado da Droga Max e do Supermercado Rondon 4. Também você pode assistir aos nossos cultos pelo Facebook ao vivo, Igreja Batista Eulan, nossa página. Você pode curtir, você pode também estar ali se inscrevendo. E a gravação no YouTube também dos nossos cultos, Igreja Batista Eulan, e nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Nossos cultos estão sendo todas as quintas-feiras, das 7h30 às 8h30, meia hora nós temos 20 minutos de oração. No domingo, às 8 horas, oração, 8h30 o culto, 9h30 termina. E também à noite, das 7 às 7 horas, oração. Depois das 7h30 às 8h30, nós temos o culto. E todo meio-dia, de segunda a sexta, nós estamos orando, porque precisamos orar. Deus abençoe mais uma vez. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Amém, meu irmão. Só quero deixar o registro. Próxima quarta-feira, estaremos com um pastor de São Paulo. Não vou anunciar o nome dele agora,
mas será algo tremendo, já está tudo confirmado. Próxima quarta-feira teremos uma outra live tremenda com o pastor de São Paulo. Que Deus abençoe a vida de todos, do pastor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém.